imagens aí que a gente mostra de um céu azul e também da chegada só, Dani dos brasileiros, né? Esse é o avião da Força Aérea Brasileira que acaba de pousar no Rio de Janeiro. A nossa equipe está posicionada ali, consegue pegar com clareza, né, a pista de pouso e a porta agora de desembarque, por onde esses primeiros brasileiros já vão começar a desembarcar. Primeiro são ali, né, representantes e militares da aeronáutica e logo na sequência, imagina só, né, que eu estou curioso e ansioso para ver o rosto desses brasileiros, que uma coisa é você sair do país ali, sair do Oriente Médio, outra coisa é você chegar no seu país em segurança para poder reencontrar a família. Especialmente tendo sido todos pegos de surpresa, assim como foi o planeta, com um bombardeio, com um ataque terrorista, com a resposta de Israel, ou seja, brasileiros que estavam lá do outro lado do mundo vivendo uma situação que a gente não convive aqui no Brasil, que é de uma guerra, tecnicamente falando, e que agora estão de volta ao nosso solo. Estão de volta ao Brasil. A Renata Igrejas nos ouve, será que ela consegue trazer o relato do que ela está assistindo? Os primeiros passageiros começam a descer. Renata, bom dia. Felipe, muito bom dia para você, bom dia amigos, bom dia a todos ligados com a gente ao vivo aqui no Primeiro Impacto dessa quarta-feira. É uma imagem de muita emoção, muita expectativa aqui para toda a imprensa. Falamos ao vivo aqui da base aérea do Galeão, zona norte do Rio de Janeiro, e há exatos 4 minutos acaba de pousar, então, essa aeronave C-99 da Força Aérea Brasileira, trazendo 40 passageiros, passaram ali por Brasília, fizeram ali um desembarque, né? Parte dos passageiros desembarcou em Brasília e agora a gente vê, olha só, são 40 passageiros, idosos, pessoas cadeirantes, chegando, retornando ao Rio de Janeiro. Bastante emocionados, a gente consegue ver o senhor ali segurando a mala de camisa preta. Foi o primeiro a descer agora aqui dessa aeronave da Força Aérea Brasileira que acaba de pousar em solo fluminense. Uma alegria muito grande para nós estarmos aqui vendo de perto essas pessoas que conseguiram chegar ao Brasil, chegar às suas casas, a familiares aqui na base aérea, no posto da base aérea do Galeão desde cedo. A gente está acompanhando aqui essa grande expectativa. Daqui a pouco a gente deve ouvir esses passageiros. Olha só, nesse momento eles estão se posicionando aqui com funcionários da base aérea, junto aqui com a bandeira do Brasil. São idosos, a gente está vendo homens, mulheres, pessoas em cadeiras de roda. São 40 passageiros nessa primeira aeronave. Daqui a pouco, por volta das 9h30 da manhã, deve chegar a segunda aeronave, a KC-30, trazendo 64 passageiros. Deve chegar, então, aqui à base aérea do Galeão por volta de 9h30 da manhã. E a gente acaba também de receber a confirmação, olha só, muito felizes, saudando por uma fotografia, olha só, sendo feito aqui esse registro dessas pessoas, olha só. A gente vê as pessoas ajoelhadas. Desculpa, é muito difícil, a gente não consegue conter a emoção, a gente não consegue imaginar a situação pela qual essas pessoas passaram, a espera, olha só, bastante emocionados, aplaudindo, agradecendo. A gente também se emociona, para eles deve ser uma emoção, meu Deus, gigantesca. Pessoas que ficaram tanto tempo lá, né, durante esses dias de guerra, acompanhando todo esse trâmite, Embaixada Brasileira em Israel, toda essa situação de como que a gente vai voltar para casa. Então esse resgate aqui acontecendo na nossa frente, olha só, as pessoas se abraçando, sorrindo, tem muita gente emocionada. A gente está vendo aqui o pessoal desembarcando nesse momento na base aérea do Galeão. São 40 passageiros. Daqui a pouco chegam mais 64, agora na manhã desta quarta-feira são 104 passageiros. Olha só, eles estão comemorando bastante, a gente está mostrando ao vivo aí para você. Você acabou de ligar a televisão, está aqui com a gente no Primeiro Impacto. São 40 passageiros que vieram de Israel, saíram de Tel Aviv, estão chegando na primeira aeronave aí da Força Aérea Brasileira, aqui no Galeão. Daqui a pouco mais 64 passageiros. E a gente também recebeu a confirmação agora há pouco do governo brasileiro de que a segunda aeronave KC-30, um Airbus A350, aérea, ele está participando dessa operação. Vamos ouvir aqui, olha só. Estar no país que a paz prevalece é tudo de bom.
foram esses dias lá em Israel? Como é que foi todo esse momento antes de chegar aqui ao Rio de Janeiro? Olha, nós tivemos momentos de angústia, sabe? Porque nós entramos pelo Egito e entramos na sexta-feira, horas antes de acontecer toda essa batalha lá, né? E depois disso, a gente via caças por todos os lados, né? Mas o país de Israel é um país muito preparado, é um país preparado. Então, assim, as bombas, elas explodiam, mas havia a convicção de que a gente estava seguro. Havia essa convicção em nós. Porém, né? Teve os momentos nos quais a gente ficou sabendo das notícias, as pessoas morrendo. A faixa de Gaza é um lugar de combate, mas é de menor extensão, né? Mas foram pegos de surpresa. O senhor foi a turismo? Eu fui a turismo. O senhor estava exatamente aonde, quando tudo começou? Eu estava já em Jerusalém. Os passeios foram cancelados, né? Ficamos aí dentro do hotel. Por 2 vezes tivemos que procurar o banco. Por 2 vezes tivemos que ser recolhidos para o banco. Ouviu as sirenes? 2 vezes as sirenes foram tocadas, por 2 vezes. E aí, pela nossa surpresa, né? Fomos resgatados pela Força Aérea. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela Força Aérea. E nós tivemos momentos ali que foram espetaculares. Você estava com a família? Não, estava eu e mais pessoas da mesma tour, né? A primeira vez? Me conta, Foi a minha primeira vez em Israel. me conta como é que está o seu coração pisando aqui em solo brasileiro. Meu coração tá repleto de alegria e ao mesmo tempo com um sentimento de dor, né? Porque morreram muitas pessoas, sabe? E é triste de saber que há um combate desse numa cidade, num país, né, tão pequeno, e é um combate tão grande que chama a atenção de todo mundo, assim. Mas para nós, brasileiros, né, nós nos sentimos fortalecidos, né, porque Israel realmente tem sido um país de paz. Eles querem paz, mas estão sendo atacados. A guerra realmente começou, há um momento de guerra agora preocupante, e a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Então que haja paz em Israel, como há paz no Brasil, haja paz no mundo, há paz para todo mundo, em nome de Jesus. Meu nome é Egon Laufer, sou de Luanda, Paraná, sou pastor de uma igreja lá em... Egon Laufer. Como é que a gente escreve seu nome? É E-G-O-N, ou né? E-G-O-N, L-A-U-F. Só para trazer para o pessoal de casa, ele soletra o sobrenome para que a gente possa, ao longo da programação, trazer o crédito certinho de mais esse brasileiro que chega aqui ao nosso país depois de conseguir escapar de um território que está em guerra. Importante a gente destacar que esses brasileiros que estão chegando, a gente pode chamar de duplamente sortudos, né? Primeiro porque não estavam exatamente ali próximos à faixa de Gaza, onde o ataque terrorista foi mais cruel e mortal. E também porque rapidamente puderam ser resgatados pelo nosso país. Não é a mesma situação de alguns brasileiros que estavam naquela festa de música eletrônica, onde as pessoas foram atacadas violentamente pelos terroristas. Já tivemos a confirmação da morte de 2 brasileiros, um homem e uma mulher. Há alguns brasileiros e brasileiras ainda desaparecidos. Então, a turma que chega hoje ao nosso país é muito abençoada por estar de volta e também porque estava mais ao norte de Israel, numa região que, embora também tenha sido atacada, não foi tão violentamente quanto foi a região mais próxima à faixa de Gaza. E analisando o mapa de Israel, a faixa de Gaza está mais ao oeste, né? E Jerusalém, que é talvez o principal centro religioso de fato de Israel, fica mais à direita, com Tel Aviv, que seria o centro comercial, um pouco mais ao centro, mas mais na parte de cima. Ou seja, são regiões distantes, mas por Israel ser um país de território bem menor do que o Brasil, por exemplo, né, é por isso que mesmo os ataques terem acontecido, principalmente na faixa de Gaza, as sirenes são tocadas em todas as regiões de Israel, né? Por isso quem estava em Jerusalém, que fica a uma certa distância, também teve que se abrigar em bunker. Como eu disse ontem, Israel é um país acostumado a viver em guerra, em conflitos constantes, e tem mais de 1,5 milhão de bunkers espalhados, né, por todo o país. A gente viu aí um pastor falando, e é muito comum, né, a gente ter
cenas como essa de volta, em que as pessoas se ajoelham, agradecem a Deus, né, por estar retornando, porque o turismo religioso é muito forte lá em Israel, né? Até porque é uma região em função, o conflito acontece em função também dessas diferenças religiosas, porque o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todas essas religiões têm relação com o Estado de Israel de uma maneira geral, né? Então tem muitos brasileiros, principalmente evangélicos aqui do Brasil, que vão a Jerusalém para refazer os caminhos de Jesus Cristo, né? E nesse caso acabaram sendo, infelizmente, surpreendidos, né? Por esse conflito inesperado que aconteceu nesse final de semana. Vamos chamar a Renata para conversa, porque ela já pode de novo trazer outras informações, Rei. E por curiosidade, a gente queria ver como é a base aérea onde os brasileiros acabaram de desembarcar. Oi, gente, tá muito ruim de ouvir vocês, aqui o barulho tá muito alto porque os motores aqui da aeronave ainda estão ligados. Voltamos então a falar aqui novamente, muito emocionante aqui o relato desse pastor que estava fazendo turismo religioso. Ali ele disse que estava no exato momento onde ele estava quando a guerra começou, ele estava em Jerusalém, passaria ali junto com os amigos cerca de 10 dias e agora então deve retornar no Paraná. Foi um relato bastante emocionante e emocionado aqui, toda a imprensa, todo mundo com a lágrima nos olhos. Assim, então, a gente está nesse espaço aqui, olha só, a gente vê, tem outros passageiros também que estão desembarcando, tá? É um espaço, é uma base bem pequenininha aqui da base aérea, é um espaço bem pequenininho. Pelo que a gente conhece, né, aqui da base aérea do Galeão, o terminal de cargas, enfim, é um espaço menor aqui, mas ele é mais utilizado, ele é mais restrito, né, para a chegada de autoridades, enfim, por isso, então, esse espaço foi completamente direcionado, né, colocado aí à disposição para a chegada dessas pessoas, então, como a gente disse agora há pouco, essa primeira aeronave é um C-99 com 40 passageiros. Daqui a pouquinho, por volta de 9h30 da manhã, aqui na pegar a segunda aeronave vindo de Brasília, uma aeronave KC-30 trazendo 64 passageiros. E agora há pouco, antes da gente conversar ali com o pastor desembarcando, bastante emocionado, eu estava falando sobre a confirmação de que uma outra aeronave, modelo KC-30, já chegou em Tel Aviv. Chegou em Tel Aviv ali exatamente hora local, tá? 2h05 da tarde, 8h05 da manhã, horário de Brasília. Essa aeronave, ela tem capacidade para 210 passageiros e é justamente essa aeronave trazer mais brasileiros direto aqui para o Galeão. Previsão de chegada entre 11 horas da noite e meia-noite desta quarta-feira. E lembrando que ainda tem mais duas aeronaves semelhantes com capacidade para até 210 passageiros, também trazendo brasileiros aí de Israel até o Brasil na quinta-feira. Perdão, na sexta-feira e também no sábado. Então, vem aí a segunda aeronave trazendo os brasileiros aqui para o Rio de Janeiro, são 64, agora pela manhã um total de 104 e mais à noite, então, essa aeronave que vem, ela sai de Tel Aviv sem escala, voo direto aqui para o Rio de Janeiro. Essa aeronave com capacidade para até 210 passageiros saindo de Tel Aviv, chegando aqui no Brasil, de Brasília, entre 11 da noite e meia-noite desta quarta-feira. Então, uma expectativa muito grande. A gente está vendo aqui a emoção das pessoas. Vou tentar pegar aqui, Thiago. Tem mais um passageiro que está aqui? Ele estava no mesmo avião do pastor, estava na migração. Vou tentar falar com ele aqui. Olá, bom dia. A gente está ao vivo aqui para todo o Brasil. Seu nome é? Juliano Câmara de Oliveira. Juliano, você também é do Paraná? Sou do Paraná. Me conta, como é que foi esse momento? Vocês estavam lá fazendo turismo religioso, vocês estavam em Jerusalém quando tudo começou. Como é que foi essa situação lá? Foi poucas horas antes, né? A gente saímos do Egito, entramos adentro a Israel. Então, quando a gente chegamos para se hospedar no hotel, já teve toda a questão do ataque, né? E ficamos sabendo através das notícias ali. Então, através disso aí, automaticamente, acaba gerando um certo conflito, um certo transtorno, né? Porque você está num lugar que está acontecendo uma guerra. Então, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, procuramos, de primeiro momento, a gente manter a calma, né? E seguimos ali todas as orientações que foi passada a nós, né? O que foi mais difícil, Juliano, naquele momento? Primeiro toque de sirene, há 2 dias atrás, né? A gente tivemos que se descer, né? Se esconder no subsolo, então é uma parte que assusta um pouquinho, né?
Aí a galera apavora bastante naquele momento ali, você sente ali um desespero, mas assim, mantive a calma, tranquilo, né? Mas gera uma certa tensão ali, né? Fui acionado 2 vezes nesse dia, né? De possíveis ataques. Então é algo que... E agora o coração como é que tá? O coração agora é de sensação, né, de paz, cara, de você estar em casa, morrendo de saudade dos meus pais, deve estar assistindo aí. E não vejo a hora de chegar em casa, né? Daquele abraço na família, né? E agradecer primeiramente a Deus, né? E logo, se quiser, nossos irmãos que ficaram lá já vão estar chegando aí também. Obrigada, viu? Obrigada demais. Deus abençoe vocês, tá? Muita luz pra vocês, muita paz pra A nós. Dani tem um aí. Gente, é muito emocionante, são muitos depoimentos aqui. Ainda tem alguns passageiros que estão aqui, tem familiares que estão lá dentro no saguão. O pessoal da Força Aérea Brasileira pediu para que nós respeitássemos, né, esse momento, o reencontro de alguns parentes com essas pessoas que estavam ali em meio à guerra, ficaram dias sem qualquer tipo de comunicação, sem dar notícias. Então agora, com a chegada deles, o pessoal da FAB pediu para que a gente respeitasse, né, esse momento. Há um espaço lá dentro, um saguão. Então eles pediram para que a imprensa ficasse aqui do lado de fora. E aí lá dentro, então, esse reencontro, esse momento que o Juliano está aguardando aí de abraçar os pais, rever os pais. A gente está acompanhando tudo aqui de perto. Daqui a pouquinho a segunda aeronave vem aí. A gente volta a se falar. Combinado, Renata. Obrigado por enquanto. Antes, a Dani só tem uma atualização com relação ao número de brasileiros que pediram socorro, que estão lá em Israel, né? Pois é, a gente tinha dado ontem a informação que aproximadamente 1.700 brasileiros que estavam em Israel, que estão, na verdade, pediram ajuda para retornar aqui para o Brasil e esse número subiu muito. Agora são 2.700 pessoas que já pediram ajuda. Então, provavelmente, a gente até entrevistou o responsável mais cedo da Aeronáutica e ele disse o seguinte, da FAB, que eles já estão preparando um novo cronograma para que mais aviões também possam ajudar a trazer esses brasileiros de volta. Provavelmente esses aviões vão pousar e vão retornar, né, ao Oriente Médio para trazer esses demais brasileiros. Agora a gente acompanha então a descida, o desembarque do segundo grupo. A gente está vendo uma moça, olha só, lá em cima, descendo agora as escadas, olha só, bandeira de Israel, bandeira do Brasil. Um grupo bem diverso, jovens senhoras, jovens senhores. São 64 passageiros nessa segunda aeronave que desembarcou aqui na base aérea do Galeão há cerca de 10 minutos, por volta de 9h15 da manhã. Esse voo estava previsto para chegar por volta de 9h20, 9h30. Saiu de Brasília cerca de 30 minutos depois daquela primeira aeronave que nós mostramos agora há pouco aqui na base aérea do Galeão. E a gente agora sabe que existe uma outra aeronave com capacidade aí para 210 passageiros que já está em Tel Aviv. Deve trazer brasileiros de volta ao Brasil sem escalas. Deve chegar por volta de 11 da noite, à meia-noite, direto aqui na base do Galeão. Olha só, agora a gente está vendo esse momento, os representantes do Itamaraty. A gente está vendo a bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Eles devem estar fazendo algum tipo de pronunciamento ali sobre a chegada deles, tranquilizando, né? Nesse momento também, foi muito esperado, muito aguardado, muitas horas de apreensão, horas de voo, horas sem comunicação. Olha só, a gente consegue ver aqui a moça, ela vestiu, né, a bandeira de Israel. A gente vê pessoas também vestindo a bandeira do Brasil. E esse grupo, então, de 64 brasileiros sendo recebido, então, por representantes da Força Aérea Brasileira, aqui na base aérea do Galeão, e também por representantes do Itamaraty. A gente vê, olha só, idosos. A gente vai tentar dar uma palavrinha com eles, que a princípio seria somente lá no saguão, mas acho que também por conta dessa expectativa, da alegria. Olha só, a moça está acenando aqui pra gente, ó. As pessoas sorrindo, devem estar bastante aliviadas, né? A gente imagina aqui. Vamos tentar dar uma palavrinha com eles aqui daqui a pouquinho. Ainda tem gente desembarcando. A gente recebeu informação também de que um outro grupo de uma igreja evangélica que fica em Niterói, na região metropolitana,
deve chegar hoje por volta de 3 horas da tarde, num voo comercial, um grupo grande que também fazia turismo religioso em Israel. Seriam 103 passageiros. Esse grupo conseguiu o voo, deve embarcar, já está chegando, né? Já está a caminho do Brasil e deve chegar ao aeroporto do Galeão por volta de 3 horas da tarde, num voo comercial. E o voo da FAB com capacidade para 210 passageiros, trazendo os brasileiros, deve chegar aqui à base aérea do Galeão por volta das 11, entre 11 da noite e meia-noite. A gente está vendo as pessoas acenando, o grupo ali comemorando, a gente pode dizer, bastante alívio. Ai, caralho. Agora há pouco a gente conversou com turistas do Paraná, que fizeram uma parada, apenas uma escala aqui no Rio de Janeiro, devem seguir para o Paraná. Quando eu consigo falar porra com vocês... Imagens ao vivo neste momento da base aérea no aeroporto do Galeão. Como aconteceu no primeiro voo, que agora há pouco a gente mostrou ao vivo com a Renata Igrejas, uma cena que se repete, né? Descem todos os tripulantes, depois os passageiros, que são brasileiros, que foram resgatados das áreas de confronto, e aí eles se posicionam para a foto. Atenção, imagem da esquerda, são imagens ao vivo que chegam para a gente da faixa de Gaza, que é o ponto central do conflito entre Israel e Hamas. O porta-voz das Forças de Defesa, neste momento, confirmou agora há pouco a morte de 9 funcionários da ONU em ataques aéreos israelenses. Esses são funcionários da Agência das Nações Unidas para refugiados palestinos que foram mortos em ataques aéreos desde o início dos bombardeios israelenses em Gaza no sábado. Informação confirmada agora há pouco pela diretora de comunicações da Agência das Nações Unidas para o portal internacional de notícias, a Associated Press. Este já é o 5º dia de conflito no Oriente Médio, que deixou mais de 2.000 mortos. E a diretora de comunicações disse o seguinte: a proteção dos civis é fundamental, inclusive em tempos de conflito. Eles deveriam ser protegidos de acordo com as leis da guerra. Segundo as informações, esses funcionários da Organização das Nações Unidas foram mortos enquanto estavam dentro de casa. A única estação de energia que tem naquela região parou de funcionar após o bombardeio que aconteceu ontem pela manhã. Informação essa também que a gente havia adiantado aqui nessa edição do Primeiro Impacto. As pessoas que chegam agora estão ali aliviadas, estamos vendo as imagens ao vivo. Eu sou de Belo Horizonte, moro na Serra do Cipó. Ninguém pode imaginar o alívio de chegar no Brasil, ter pisado em Brasília e agora aqui. Onde você estava no momento quando a guerra começou? Nós estávamos na Galileia, indo em direção a Jerusalém. Nós íamos ficar 14 dias, passeamos 3 dias e os outros 3 ficamos presos no hotel. E o que você viu? Como é que foi esse momento lá? Olha, inacreditável. A família ligava e eu dizia que estava tudo tranquilo com a gente, como de fato onde nós estávamos realmente estava tranquilo. Na hora que a sirene tocava, a gente corria para o bunker, né? E aí nós ficamos 3 dias presos. Domingo, por exemplo, eu fiquei o dia todo no bunker. Minha família perdeu o contato comigo e eles ficaram desesperados aqui. Mas quando eu ligava, eu falava que a gente estava sob a orientação, né, do que a embaixada falou que a gente deveria fazer, como proceder. E aí a gente não fez absolutamente nada. Um sonho de muitos anos, poder visitar a Terra Santa, mas a vontade da gente é uma e os desígnios de Deus são outros, né? Esses momentos lá, angústia, incerteza, sem o contato com a família, como é que foi isso para você lá? Olha, talvez as pessoas não acreditem. Eu achava que eu tinha fé. Eu descobri que eu tenho muito mais fé do que eu imaginava. Porque eu tinha uma certeza que eu ia sair daqui. Deus plantou no meu coração que eu ia sair de lá e que eu ia voltar para casa. Era o que eu falava com a minha família, com meu marido, com minhas irmãs, com todas as pessoas que faziam contato comigo. Fizeram uma imensa corrente de oração e graças ao nosso bom Deus eu estou aqui. Firme e forte, é inacreditável. Seu coração como é que tá?
palpitante, doida para ver a família, feliz demais de poder estar aqui. Belo Horizonte, então, te espera? Belo Horizonte te espera. Você volta hoje ainda? Só, né? Volto sim. Meu marido vai me pegar no aeroporto daqui a pouco, se Deus quiser. É inacreditável a gente estar vindo de onde a gente estava e ter chegado aqui sem salvo. Equipe maravilhosa. Só agradecer a Deus em primeiro lugar, claro, né? A Força Aérea, o Exército que nos atendeu lá, a Embaixada. Nossa, na hora que eu vi a mensagem da Embaixada aqui, que eu estava escalada para o primeiro voo, nossa, eu estou muito feliz.